Paz do Senhor Jesus a todos. Sou André. Vou relatar mais um testemunho para a glória de Deus e edificação vossa. Irmãos, antes de começar quero fazer uma oração. A oração é paz para minha alma, é gozo para me deixar cheio e alegre da graça de Deus. Oremos. Senhor Jesus, ore por todos que vão ouvir esse testemunho. Pai, desbloqueia seus entendimentos. Senhor, desfaz os planos do diabo. Dá a muitos que estão ouvindo a paz poderosa de Cristo. Te agradeço por tudo, Pai Santo. Amém. Irmãos, tenho estado buscando o poder do nosso Pai lá do alto freneticamente. Tive uma batalha espiritual. Em espírito eu estava em um bairro. Percebi que naquela rua havia um homem em um carro branco. Esse homem tinha uma esposa. Percebi que batia nela e obrigava ela a dirigir aquele carro velho branco. Aquele homem tinha um rifle na mão, uma arma chamada M4A1. Eu estava caminhando ao encontro daquele homem, porque a rua que eu estava subindo era a mesma que ele estava. Quando cheguei perto dele, ele queria me obrigar a empurrar aquele carro que a esposa dele estava dentro. Ele apontou aquele rifle para mim. Eu apontei para ele e disse: da sua arma não vai sair bala. Irmãos, ele tentava atirar em mim, mas a arma ficou travada após eu falar que não sairia bala. Aquele homem ficou sem reação. Percebi que ele estava endemoniado. Muitos homens que batem em suas esposas estão endemoniados. Irmãos, cuidado vocês que são casais. Mantenham a paz no vosso meio, zelando sempre em oração por vosso casamento. O diabo é terrível. Sempre resolva as coisas na paz entre vocês. Sejam maduros, conversem, entrem em acordos. Se algum errar, reconheça, peça perdão ao seu parceiro. Do mesmo modo, o parceiro perdoe o que errou, sabendo que qualquer um dos dois estão sujeitos às falhas. Sejam combinados, tenham o mesmo conhecimento os dois, não deixem que haja segredos entre vocês. O diabo pode usar pequenas brechas para destruir vocês. Se forem, evitem discutir para o diabo não jogar um contra o outro e não haver agressão. Irmãos, participei de um caso, onde duas pessoas que são casadas não vigiaram, e o diabo jogou um contra o outro e o marido bateu na esposa. Fui aconselhar eles. Jesus me revelou que no meio dos dois havia uma pombagira. Ela no meio do casal fazia gestos sensuais, e dava risada. Expliquei ao casal sobre esse demônio que ele estava ali. Eu usei minha autoridade pedindo a Jesus um anjo. Jesus mandou um anjo, e ele veio e pelejou contra aquele demônio e o casal foi livre. Ficaram bem, e Jesus foi glorificado. Voltando ao assunto do homem. Aquele homem endemoniado no carro branco me seguiu no seu carro. Percebi que era o demônio no corpo dele dirigindo em busca de me pegar. Dali fui levado a uma grande igreja da África de um apóstolo. Quando cheguei nos arredores daquela igreja, era uma igreja muito grande, tinha portões enormes. Antes de entrar, vi multidões de pessoas que faziam filas para entrar dentro do templo. O espírito dentro de mim me revelava que aquela igreja era de um apóstolo. Enquanto eu estava perto daquela fila de multidões, vi quando em uma roda de jovens começaram uma discussão. Eles começavam a brigar. Percebi que eram demônios no meio que estavam jogando uns contra os outros. Entrei no meio, botei a mão na cabeça de um dos jovens da confusão e disse: está amarrado em nome de Jesus. Os olhos dele começou a virar, e os colocou para trás. Outros demônios manifestaram em alguns daqueles jovens. No mesmo tempo em que ordenei manifestar, eu com a mão na cabeça de uma pessoa endemoniada que era uma mulher, o demônio começava a botar sangue pela boca da mulher. Eu dava ordens dizendo: pare de botar sangue pela boca dela. Ele parou na hora. Depois eu disse: qual o seu nome? Ele disse: Ketura. Esse demônio é um demônio-chefe da África. Ele comanda legiões de demônios. Depois veio um homem daquela fila para entrar no templo. Ele chegou perto de mim e começou a dizer algumas coisas, mas devido falar dele em africano não entendi. Então veio outro traduzir para mim o que ele dizia. Ainda não consegui entender. Depois por mim, ele falou e eu entendi. Ele disse que estava com um buraco no rim, e que estava doendo seu rim. E ele disse que estava com problemas nas pernas. Então ele disse: quando olhei para você, fui curado do rim e das pernas. Irmãos, pensando quando ele falou isso, me dá o sentimento de louvor ao Rei dos Reis Jesus nosso Senhor. Depois eu continuei com a mão na cabeça daquela jovem. Depois aquela jovem endemoniada escapou das minhas mãos e saiu correndo. Ela era baixa e negra. Eu corri atrás dela porque pensei: ela está manifestada. O demônio correu com o corpo dela. Vou pegar ele. Quando eu estava correndo atrás da menina endemoniada, correndo à minha frente, percebi algo estranho. A velocidade que o demônio no corpo dela corria era fora do normal. Irmãos, eu corria na minha força humana. Na lógica eu pegaria a menina na carreira, mas não aconteceu.
A velocidade que ela corria era muito rápida, de maneira que sumiu da minha vista, mas o Espírito Santo me fazia entender, de que ela tinha entrado num beco e entrado em uma casa e se escondido. Fui até lá pegar a menina que o demônio estava possuído no corpo dela. Quando cheguei lá, tinha um cachorro pitbull na porta da casa onde a menina havia entrado. As portas estavam fechadas, não tinha ninguém ali. Eu vi o cachorro, ele estava solto e deitado na porta. Eu tinha duas opções: deixar a menina lá e ir embora por causa do cachorro, ou enfrentar ele e trazer a menina. Eu disse, não posso deixar ela. Eu disse, seja o que Jesus quiser. Fui até lá. O pitbull, quando me viu, ele mordeu e agarrou no meu pulso. Percebi que ele estava agarrado e mordendo, quando ele ficava mordendo um osso, mas meu pulso não sangrou nem abriu nenhuma ferida. Meu pulso estava intacto enquanto ele mordia e não soltava. Com a outra mão apenas toquei sua cabeça, e ele amansou e me soltou e foi deitar. Isso foi tremendo, irmãos. Saiu um poder da minha mão que amansou o animal. Peguei a menina endemoniada e segui caminhando, e o demônio no corpo dela vindo comigo, e eu segurando o corpo da menina. Quando fui chegando perto do templo em que eu estava, irmãos, passei em um local escuro no caminho. Aquela menina se transformou em um morcego, criou asas e voou numa velocidade que sumiu. Fiquei espantado, percebi que aquela não era uma menina, era um demônio materializado em forma de menina, e estava andando normalmente entre os humanos. Estava no meio daquela fila para entrar na igreja como todos ali iriam entrar. Contei a experiência à minha avó, e contando, cheguei na parte que eu disse que o nome do demônio era Ketura. O Espírito Santo usou minha avó, e disse que aquele demônio é da África, e ele veio por causa de um bruxo que tem raiva de mim, e faz trabalhos com crânios. Ele ficou furioso comigo por causa de um certo dia. Vou contar. Certo dia orei por uma menina da África. Ela estava muito mal. Ela disse que sentia uma dor de cabeça forte e botava sangue do nariz. Eu olhando para ela, e ela estava, irmãos, morrendo sem ar e dor de cabeça causando o sangramento. Orei por ela e manifestou demônios africanos que eu não conhecia ainda, mas eu enfrentei eles com força e vontade. Tentaram resistir à minha autoridade dizendo que não iriam sair. Pedi a Jesus para descer ali. Jesus desceu. Quando os demônios no corpo da jovem viram Jesus descer ali, eles diziam, me deixa sair, está queimando. A presença do rei ali estava queimando os demônios. Os demônios disseram que 3 bruxas fizeram feitiçaria com sangue para matar aquela jovem. Os feitiços foram desfeitos e a jovem foi livre. Parou o sangramento. Ela ficou bem. Voltando ao assunto. Os demônios da África ficaram irados comigo e usaram esse bruxo para enviar esse demônio chamado Ketura para tentar me destruir. Mas eles perderam mais uma para Jesus. Glória a Deus. Termino esse testemunho com uma oração. Senhor Jesus, destrói Satanás, a semente inútil e seus aliados. Dá vitória a teu povo santo. Mostra-te Deus Salvador, como grande leão que és, e despedaça a presa. Causa ao mal grande impacto com teu poder glorioso. Enche-nos de paz. Amém.